Olá, seja bem-vindo à quinta aula do módulo Teologia do Orgulho, que é trazida a você pela Escola de Teologia Charles Spurgeon. E o meu objetivo com esse curso, com esse módulo sobre a teologia do orgulho, é refletirmos sobre quais bases bíblicas a Bíblia nos ensina a olharmos para o nosso coração, identificarmos a nossa arrogância, o nosso orgulho, e a partir daí nos guardarmos, nos protegermos de vários outros pecados que podem tomar conta da nossa vida, que podem roubar o nosso coração, que podem nos levar para longe de Deus e causar a nossa consequente rejeição da parte do Senhor. O objetivo principal desse módulo é, portanto, não só conhecermos um pouco mais da teologia do orgulho, mas compreendermos também um pouco mais sobre como nós mesmos podemos nos proteger daquilo que nos afasta de Deus. Portanto, é um módulo para a gente fazer em oração. É um módulo diferente, não possui apenas o objetivo de nos encher a mente de teologia bíblica, nos encher a mente de doutrinação relacionada a um ponto específico apresentado pelas Escrituras. O ponto principal desse módulo é, sem dúvida nenhuma, trabalhar o nosso coração e compreender um pouco mais desses valores que a Bíblia nos ensina, que devem estar presentes na nossa vida e que só não estão por causa da barreira do orgulho, por conta daquilo que nós mesmos construímos e que nos afasta do Senhor, nos levando à arrogância. Nessa quinta aula, nós veremos um pouco sobre a traição, traidores, no que o orgulho nos transforma, no que o orgulho é capaz de nos transformar diante da bondade, da misericórdia, do amor, da mansidão do nosso Salvador diante do próprio Criador. Para isso, nós leremos o capítulo 14 do Evangelho de Marcos e procuraremos entender um pouquinho sobre como o orgulho fica evidente também nesse trecho final do Evangelho de Marcos, olhando de um modo especial para a relação que o Senhor Jesus Cristo teve nesses últimos dias dele diante dos principais sacerdotes, diante também dos escribas, diante de alguns soldados. Portanto, se você tem acompanhado com a sua Bíblia e nela tem feito as suas anotações, os seus destaques, faça isso agora também, para que quando você voltar a ela futuramente, você se recorde de todas essas coisas que aqui temos analisado, temos visto, temos procurado estudar. Vamos então à palavra do Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 14, nós lemos assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E indignaram-se alguns entre si, diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado também o que ela fez para a sua memória. Bom, já logo aqui de início a gente consegue perceber algumas coisas interessantes na passagem. A gente já consegue perceber um pouco do que o próprio Jesus diz e de como ele como é que ele age, não é, diante da atitude daqueles que estavam ali na casa do Simão, o leproso. Bom, o texto começa falando que era os dias de preparação da Páscoa, eram dias anteriores ao sacrifício do próprio Senhor Jesus, eram os dias anteriores à sua morte. E estavam muitos ali reunidos na cidade de Jerusalém, e o objetivo deles, além da realização da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro Pascal e de todas as coisas que todos os anos eram realizadas ali em Jerusalém, havia um assunto especial naquele ano. E o assunto especial era: nós precisamos dar fim a esse Jesus de Nazaré,
a esse homem da Galiléia que está enganando todo mundo, dizendo que ele é o Messias, que ele é o filho de Davi, que ele é o filho de Deus a quem o nosso povo espera por séculos. Aliás, espera desde que Eva recebeu a promessa. Mas é ele mesmo? Nós precisamos dar um fim a isso. E estavam tramando como o trairiam, como o apanhariam e como o matariam. É óbvio que todo o plano estava traçado e Jesus sabia disso. Ele disse que para aquele momento ele veio. Ele voluntariamente se deu. Ele, como ovelha muda na presença dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele estava preparado para aquele momento. Tudo aquilo estava dentro dos decretos de Deus para a nossa salvação. Mas acontece que poucos dias antes da sua morte, naquela semana que antecedeu a morte do Senhor Jesus, esse evento na casa do Simão, o leproso, aconteceu. Nós não sabemos muito a respeito do Simão, o leproso, a gente só sabe que Jesus estava na casa dele, provavelmente alguém que Jesus curou, alguém convertido a Jesus e que agora já não era mais leproso, porque se fosse, não estaria na cidade, não receberia ninguém na sua casa, não seria alguém conhecido como era. Mas a descrição de ele ser o leproso é porque aquilo que ele foi, e agora estavam ali Jesus e outras pessoas celebrando aquela semana que antecedia a Páscoa. E chega essa mulher, cujo nome nós não sabemos, mas cuja atitude conhecemos pelo cumprimento daquilo que Jesus diz no final dessa porção. A história dela será conhecida pelo que ela fez. E ela vem com um perfume, um vidro muito caro, com o perfume que estava ali dentro. O dinheiro equivalente ao que estava ali era um dinheiro, uma fortuna hoje em dia, não é? E ela quebra esse perfume e derrama esse nardo puro e esse bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Quebra o alabastro e realiza essa unção preparatória do corpo de Jesus para o seu sepultamento. Curiosamente, isso era realizado depois que a pessoa morria. Mas ela faz isso aqui, e é interessante que Jesus reconhece isso como uma preparação. E Jesus entende que aquela era uma demonstração da devoção dela. E Jesus interpreta a ação dela, a atitude dela, debaixo da luz daquilo que estava para acontecer, a sua própria morte e sepultamento. E as pessoas que estavam ali ficam, obviamente, horrorizadas com aquilo que acontece, com a atitude dela, porque aquilo que ela fez poderia resultar no suporte, no sustento de muitas pessoas. Mas a atitude dela demonstrou o seu coração, não a sua preocupação financeira. E é óbvio que esse valor poderia ser usado, sim, mas se ele foi usado para demonstrar o amor dela por Jesus, não foi um desperdício. Até porque outros dinheiros existem, outros tesouros existem que podem ser usados para abençoar as pessoas. Há nas mãos de Deus, e que tem sido dado para os seus servos, um tesouro inesgotável para o cuidado dos pobres. Mas quando uma pessoa tem um coração disposto a demonstrar o seu amor pelo Senhor, ao doar parte da sua fortuna, parte do seu tesouro, parte daquilo que lhe é precioso. Esse perfume aqui era o perfume da moça. E a gente sabe que para as mulheres, e quanto para os homens também, mas o quanto que para uma mulher ter acesso e recursos financeiros, 300 denários, gente, era muito, muito dinheiro. Esse perfume era muito caro, até para os padrões do nosso dia. Somente uma pessoa muito rica poderia ter acesso a isso. E ela quebrou isso. E ela jogou aos pés de Jesus porque para ela mais precioso do que essa fortuna era Jesus. E ela queria que Jesus fosse para aquelas últimas horas com esse cheiro precioso. E assim o foi. E isso é maravilhoso. E Jesus mostra como a humildade confronta o orgulho no coração daquelas pessoas que, mais uma vez, à luz daquilo que a gente viu em aulas passadas, é disfarçado, é dissimulado pelas ações, pelas obras. Poderíamos ajudar, fazer pelos pobres, somos de Deus, vamos ajudar, isso é ser cristão. Jesus fala, vocês estão errados, não é isso não. A coisa mais importante do mundo não é resolver a situação social dos outros, não é resolver a situação social de vocês. A coisa mais importante do mundo é vocês me darem o seu coração. É eu entrar na vida de vocês. É óbvio que essas outras coisas, consequentemente, vão ser resolvidas. O Pai cuidará, vocês cuidarão. Os pobres, sempre vocês terão com vocês. Mas agora eu estou aqui. Olhem para mim, tenham comunhão comigo. São essas as palavras dele. Bem, mas aí começa a história da traição. E o texto, que dando sequência, nos leva a várias pessoas.
a várias situações relacionadas à traição de Jesus. Então vamos a partir do versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, e nesse meio tempo buscavam ele uma boa ocasião para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, então disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta. Então tenta imaginar a cena. Vocês vão chegar na cidade, a hora que vocês chegarem lá, vocês vão ver vindo ao encontro de vocês um homem carregando um cântaro de água. Como é que Jesus sabia disso? Porque ele é Deus. Então vocês vão chegar na cidade, a hora que vocês entrarem, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. Imagina os 2 apóstolos, quando eles foram. E eles chegam na cidade e de repente, olha, tá lá o cara carregando o cântaro de água, igual Jesus falou. Não é para falar com ele, é só para seguir ele. Vamos seguir ele. E aí ele vai andando. Na casa em que ele entrar, vocês vão procurar o dono daquela casa e vocês vão dizer para o dono daquela casa que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Quem é que era esse cara carregando um cântaro de água? Será que era um anjo disfarçado, né, que levou aqueles discípulos até a casa do dono do cenáculo? Será que era alguém realmente que o Senhor Jesus sabia que passaria por ali, que estaria levando água para dentro da casa daquele cara ou para um outro lugar mais distante? A gente não sabe. O que fica evidente aqui é a divindade do nosso Senhor Jesus e o seu desejo de viver aquele momento de festa com os seus discípulos, a festa da Páscoa, e comer aquela festa na qual ele aproveitaria para metaforicamente usar os elementos daquela refeição para falar do seu próprio sacrifício em favor deles e de todos nós. No versículo 17, nós lemos que ao cair da tarde, ele foi com os 12. E quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? E respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Bom, Jesus fala aqui do orgulho do traidor, daquele que foi indicado para ser o traidor, aquele que entregaria o nosso Senhor Jesus Cristo e que comia com ele e que estava com ele, mas em cujo coração ele, Jesus, não estava. No versículo 22 diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei o fruto da videira até aquele dia em que hei de o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Hoje nós sabemos que esse hino que eles cantaram é parte daqueles salmos, que eram os salmos cantados pelos judeus, por todos eles, por ocasião da Páscoa do Senhor Deus. Alguns dos salmos, cânticos cantados em celebração e expectativa pelo que haveria de acontecer, não é? Especificamente os salmos 113 a 118, que eram salmos de louvor e de expectativa, essa porção do saltério, não é? Dos salmos de louvor a Deus. E que dentro do Mishnah também, encontra dentro do Mishnah Pessar um trecho para também ser usado para poder descrever aquilo que deve ser cantado, deve ser usado na adoração durante esse período tão especial. Bem, todos os judeus cantavam esses hinos aqui na sua celebração pascal.
não só a celebração era feita com a refeição, não só o alimento, a refeição era tida, mas também a utilização desses hinos como uma louvor a Deus, em expectativa pelo Cordeiro que viria, assumiria o pecado de todos eles e os traria paz. Ele seria o príncipe da paz, esse Cordeiro. Esse Cordeiro também seria rei sobre todos eles. E esse Cordeiro traria de volta a esperança e a paz para toda a nação. Bem, Jesus viveu o momento ali da ceia, comeu e bebeu com eles, partiram o pão, celebraram aquele momento, foram para o Monte das Oliveiras, depois de terem cantado um hino. Era uma festa. Cantaram, celebraram, comeram, beberam. Ele anunciou que seria traído e vamos orar. Vamos terminar a noite orando, é necessário. Talvez o semblante de Jesus já estava tenso. Se vocês querem perceber um pouco mais dessa conversa, analisem o Evangelho de João. Muito dos discursos e das conversas que aconteceram nessa última ceia estão lá registrados no Evangelho de João. E não só as conversas que aconteceram na última ceia, mas também a oração de Jesus lá no Getsêmani, quando eles saem ali do cenáculo, depois de cantarem o Salmo 103 a 118, e eles vão ali até o Monte das Oliveiras ou do Getsêmani, ali do lado de fora da cidade, perto dali, ele descreve, o João, no seu evangelho, boa parte da oração de Jesus, e talvez o trecho mais conhecido seja o capítulo 17 de João, onde Jesus intercede por nós. Bem, naquele momento, então, é o momento quando ele sua gotas de sangue, é quando ele diz que a alma dele está angustiada até a morte, é o momento quando ele exorta os apóstolos a não deixarem de orar, e é quando Judas vem para traí-lo. Mas vamos ver isso no texto. Voltando para o texto bíblico, a gente vê no versículo 27 que então lhes disse Jesus: tendo todos vós vos escandalizareis de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Talvez Jesus disse isso caminhando para o Monte das Oliveiras, porque eles já tinham saído do cenáculo, já tinham cantado um hino, estavam indo para o Monte das Oliveiras, e Jesus disse para eles: todos vocês vão se escandalizar de mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas vão ficar dispersas. Mas depois da minha ressurreição, Jesus descreve, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós lá para a Galileia. E aí o Pedro disse, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Então, mas ele insistia com mais veemência, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim disseram todos. Ou seja, mais uma vez, nós encontramos, e agora aqui, no meio dos apóstolos, o uso das palavras, o uso do serviço, o uso das nossas atitudes, daquilo que é externo, para justificar ou para esconder um orgulho interno. No fundo, no coração, nenhum deles queria morrer, não. Nenhum deles estava pronto para isso. Mas no meio daquela emoção, a gente cantou, a gente comeu, a gente ouviu as palavras dele, agora a gente está indo orar. No meio daquela emoção, daquele momento, é muito fácil disfarçar o orgulho e aquilo que está no coração com as palavras. Mas a gente não engana Deus. A gente engana quem está com a gente. Ele não vai negar você, eu também não vou não. Ou você também não? Puxa, eu também não vou. Ah, você também? Nós não negaremos ele, não é verdade? As nossas palavras maqueiam o nosso coração. E isso é orgulho, gente. A gente tem que olhar para essa nossa prática como um orgulho. É o orgulho que nos leva a falar sem pensar no que realmente está dentro da gente. Será que realmente a gente vai fazer isso que a gente está falando que vai fazer? Será que a gente é o fruto das nossas palavras? Ou será que, no fundo do nosso coração, a gente está pronto para traí-lo na primeira hora do dia? Na primeira hora da tentação, no primeiro minuto em que fomos tentados? Jesus sabia disso. O texto diz que eles chegaram no Getsêmani. Então foram ao lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora.
e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: Ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Bem, como é que o orgulho entra aqui? Bom, aqui nós vemos como o orgulho não entra. Porque na atitude de Jesus, a atitude do Jesus homem aqui, ao dizer ao Pai, se possível for, passa de mim esse cálice de sofrimento, nós vemos que ele demonstra em sua humanidade, na sinceridade do seu coração, o desejo que estava ali. No coração de Jesus, ele desejou não viver aquele momento, não viver aquela situação. Se possível fosse, Jesus desejou se livrar. Ou seja, em outras palavras, era como se ele dissesse: se houver algum outro meio de salvar a humanidade, se houver algum outro meio que exclua de mim a necessidade de beber a ira do Pai, de passar... Não acredite você que Jesus estava dizendo aqui, passar de mim o cálice de sofrimento, que o cálice de sofrimento era o cravo na mão, era o prego na mão, era o espinho na cabeça, era uma lança furando o seu lado, era o chicote dos romanos, as lanças, os instrumentos quase mortais que quase mataram Jesus. Não era disso que Jesus dizia, não era isso que Jesus temia, não era esse o cálice de sofrimento. O cálice que o faria sofrer era saber de que na cruz o Pai o abandonaria. Deus meu, por que me abandonastes? Salmo 22:1. O momento em que ele beberia a ira de Deus quando assumisse a nossa maldição, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa iniquidade estaria nele, e ele beberia toda a ira de Deus, o Pai, que seria derramada sobre nós por toda a eternidade, foi derramada sobre ele em um só momento, não em extensão, mas em intenção, em força, em profundidade. Jesus ali bebeu a ira de Deus, o Pai. E ele disse: se há, como humano, mas como Deus, ele disse: não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele mesmo já havia dito anteriormente: eu vim para esse momento, ninguém me obriga a dar a minha vida, eu voluntariamente o dou. O autor de Hebreus reforça essa ideia. Portanto, o que nós encontramos aqui é claramente um coração disposto a se entregar, mas mostrando como reagirmos quando a nossa alma estiver tentada a agir não segundo a vontade de Deus, mas a nossa própria. Aquilo que o nosso coração teme, aquilo que nos traz temor, aquilo que nos traz tristeza e que faz com que nós queiramos agir debaixo da luz da nossa própria percepção. Eu acho que o melhor para mim agora é isso. Eu acho que o melhor caminho é esse. O que vai me deixar feliz é isso. A tentação orgulhosa de agirmos pela nossa própria imaginação, mesmo quando a palavra de Deus diz: resista, seja firme, faça isso, mesmo que a tua carne e o teu coração queiram fazer o oposto disso. Esse é o exemplo que Jesus nos dá nessa porção. E logo em seguida, o texto diz que ele falava ainda com os seus discípulos a respeito da carne ser fraca, mas o espírito está pronto. Nós somos salvos, nós estamos selados, mas a carne, ela precisa de oração e vigilância. Orai e vigiai, orai e vigiai. Você parou de orar? Não pare de orar. Você parou de vigiar? Não pare. Teu espírito está selado, mas a tua carne é fraca. Você quer ser feliz com Deus? Não pare de orar, não pare de vigiar. Falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado essa senha. Você imagina, o Judas Iscariotes, ele estava no meio de toda essa gente, ele não tinha boas intenções ali. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança, não deixe escapar não. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então
lhe deitaram as mãos e o prenderam. E nisso, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. E aí o texto fala de um rapaz aqui, no verso 51, um caso engraçado. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E acabou. Sempre me chamou muita atenção porque a história desse jovem está aqui. Talvez por ser ela muito famosa, muito engraçada, muito contada naqueles dias. Mas o texto só diz isso, que no meio daquele monte de gente que seguia Jesus e no meio dos próprios apóstolos, tinha um rapaz ali, um jovem, que estava só com um lençol. E aí, no meio dessa confusão toda, pegaram o lençol e largou o lençol, saiu correndo pelado, nu. E o texto não fala mais nada, só conta essa história. E o texto volta a falar de que levaram Jesus ao sumo sacerdote. Mas curiosa a revelação anterior, que descreve o que Jesus já havia predito. No momento da maior tentação, todas essas palavras de vocês cairão por terra, vocês vão todos fugir, vocês todos vão me abandonar. No primeiro momento da tentação, no primeiro momento da iminência da morte, vocês vão todos me abandonar. Não adianta vocês falarem o que vocês estão falando agora, porque nada disso vai acontecer. Na hora do vamos ver, ninguém vai ficar comigo. E foi o que aconteceu. E aí então levaram Jesus ao sumo sacerdote, estavam ali reunidos os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas. Pedro seguia-o de longe, diz o versículo 54, até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho lá dentro contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E aí eles, obviamente, não conseguiriam levar isso para o governador, pois muitos testemunhavam falsamente, os depoimentos não eram coerentes, levantando-se, alguns testificavam falsamente, dizendo: nós o vimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade de testemunha temos? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se esquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: eu não conheço, nem compreendo o que você está falando, o que dizes. E saiu ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: esse é um deles. Mas outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque tu também é um galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou-se a chorar. Diferente da atitude de Judas Iscariotes, que a gente verá mais adiante, nós vemos aqui em Pedro o verdadeiro arrependimento. Alguém que, como nós hoje, traiu Jesus, como nós hoje, foi sujeito às tentações, aos medos da sua própria carne, da sua própria mente,
da sua própria confusão e caiu em tentação, negando a Jesus, negando as palavras de Jesus, negando a comunhão com Jesus. E deixou tudo isso simplesmente para poder ficar bem, para poder ficar tranquilo. E essa é a tentação pela qual todos nós passamos diariamente. E é o orgulho que nos leva a negá-lo, é o orgulho que nos leva a abandoná-lo, é o orgulho que nos leva a fugir dele, às vezes até nu. Não levamos em conta a vergonha dos outros, mas o negamos, fugimos. Temos mais medo dos homens do que dele mesmo. Ou seja, do fundo do nosso coração, nós precisamos reconhecer que se não houver arrependimento do orgulho, a nossa atitude ainda hoje será como a desses homens, dessas mulheres, que estavam com Jesus, mas prontamente o traíram, o abandonaram, o negaram por conta de toda aquela situação. É nisso que o orgulho nos transforma, em traidores do nosso Senhor Jesus. Portanto, se nós também não nos arrependermos e reconhecermos o orgulho no nosso coração, é nisso que nós constantemente voltaremos a ser traidores, repetiremos a atitude desses discípulos, se do fundo do nosso coração nós não reconhecermos o orgulho, não clamarmos a Deus que o retire de dentro de nós, para a glória de Deus e para a nossa própria alegria. Se não queremos ser transformados em verdadeiros traidores do Senhor, que a humildade tome o lugar do orgulho, para a nossa alegria e para a glória do nosso Deus.